prosseguir o nosso trabalho, que o Senhor nos ajude a termos uma noite proveitosa. Nós tivemos na nossa vida como espírita, como médium, a convivência por alguns anos com os fenômenos de efeitos físicos, que muito impressiona. Muitos companheiros gostariam de participar desse tipo de trabalho, mas tem um preço a pagar. Nós tínhamos que ter uma disciplina muito severa, monástica mesmo, né? Então, tínhamos que estar longe do álcool, do cigarro, da alimentação carnívora e outras colocações que os espíritos faziam. E ao observarmos essas orientações espirituais, nós tivemos grande sucesso. Nós fizemos assim uma quantidade enorme de fotografias das nossas reuniões, mas a intenção não era fazer assim um conjunto de slides para apresentação. Nós tirávamos fotos, ampliávamos, distribuíamos com os amigos. Então fizemos assim um derrame de fotos mundo afora, né? Muitas fotos foram até para o exterior. Recebemos visita de pesquisadores do exterior que queriam ver os fenômenos, né? Mas eu fiz uma montagem porque não tinha o objetivo de fazer um jogo de fotos para uma apresentação pública. Então, para dar uma sequência lógica, nós tivemos que, nessa apresentação, entremear fotos de outros experimentadores. Eu digo outros experimentadores, mas friso bem que o nosso trabalho não tinha como objetivo, nem remotamente passou pela nossa cabeça, fazermos trabalhos de experimentação psicobiofísica, né? O nosso intuito era somente a doutrina e a assistência das pessoas necessitadas. Os espíritos nos passaram assim, um manancial enorme, enorme de informações. Para as pessoas que não conhecem, eu sei que 99% das pessoas aqui presentes conhecem o assunto mais que nós, conhecem profundamente. Mas para aqueles que não têm esse profundo conhecimento, vejam só, amigos, aqui nessa sala há 2 auditórios, encarnados e desencarnados. Alguns de boa vontade que já foram doutrinados e estão numa escola de aprendizado, vamos dizer assim. São novos estudiosos do Evangelho, que esses irmãos sejam bem-vindos. E alguns perturbadores, que procuram causar desconforto físico às pessoas, sono, tá? Existe isso. É uma hipnose, um efeito hipnótico. E aí a pessoa dorme à vontade, né? Então vejam só, amigos, os espíritos, por uma estruturação planetária, eles não são visíveis aos encarnados, a não ser alguns encarnados que possuem uma faculdade mediúnica com essa característica. Mas, de um modo geral, os espíritos não são vistos pelos homens. Então fica assim aquela ideia: puxa, será que existe espírito mesmo? A gente vê muito boa gente pondo em questão a sobrevivência da alma. Quem faz isso não presta atenção, que está advogando contra si próprio. Eu vou morrer afirmando que há sobrevivência da alma, porque é do meu interesse. Ou alguém aqui deseja virar pó no sepulcro, assim, naqueles momentos em que o seu grande simpático
vai perdendo a sensibilidade, que é uma técnica desencarnatória, para que o espírito não sofra. Então, os espíritos vão aplicando uma espécie de uma anestesia, insensibilizando, porque na decomposição cadavérica há uma situação muito difícil que o desencarnante sofre com isso. Então, eles fazem um trabalho no grande simpático para insensibilizar o desencarnante. Então, nesses momentos, você fica naquela dor, meu Deus do céu, chegou a grande hora, eu estarei desencarnando ou morrendo? Não é isso? Vejam, amigos, este estado mental é nocivo ao espírito desencarnante. E esses irmãozinhos aqui são testemunhas, esses desencarnados que passaram por essa situação, eles são testemunhas, dizem enfaticamente, não, João Moura, afirme, eu vou aí falar para esse pessoal que foi isso que eu passei. Então, crer na imortalidade da alma, primeiro, é altamente consolador. Porque a vida terrestre é tão difícil, né? Assim, no peso da balança, as lutas da vida são maiores, as dores são maiores que as alegrias, não é isso? É assim o nosso mundo, porque somos espíritos a caminho da luz. E com isso, precisamos de grandes lutas. Então, esses fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, eles vêm demonstrar aos homens da Terra material, essa Terra física, de que Deus não nos fez para nos matar, para nos aniquilar. A inteligência que plasmou o universo majestoso, que nos encanta, nós olhamos as constelações, ficamos assim, bestificados com as grandezas cósmicas. E aí, essa inteligência que criou tudo isso, numa harmonia, numa engenharia sideral extraordinária, iria se equivocar, fazendo filhos para destruí-los no túmulo. Então, a mediunidade de efeitos físicos, ela nos traz assim provas inconstantes, provas assim indiscutíveis da imortalidade da alma. Então, pelos fenômenos de efeitos físicos, efeitos físicos são diversos, né? Olha, tem espírito fazendo pessoas dormirem aqui. Vocês prestem atenção a isso para não deixar essas influências perturbar o trabalho. Peço por favor. Então, essa mediunidade de efeitos físicos, ela vem nos mostrar de uma forma inquestionável a imortalidade da alma. E esse fenômeno existe desde toda a história da humanidade. Aqueles tempos primitivíssimos de quando a humanidade estava dando seus primeiros passos na ideia de Deus, já ali haviam as pitonisas, os médiuns ostensivos, né, como existem hoje. Mas foi um homem extraordinário chamado Allan Kardec, que recebeu dos espíritos essas informações e traçou uma doutrina, conseguiu colocar, ele é chamado de codificador, porque organizou logicamente todos os ensinos dos espíritos. Então, quando nós espíritas afirmamos alguma coisa, não é só uma opinião pessoal. Foram os próprios espíritos que nos trouxeram e continuam nos trazendo as informações. Os médios são os intérpretes dos desencarnados. E cada médio tem a sua característica. Nós fizemos então uma sequência de fotografias que há fotos da nossa reunião, do nosso grupo e fotos de outros experimentadores para poder criar uma lógica, senão ficava uma apresentação assim, sem uma sequência razoável, né?
Nós tínhamos no nosso grupo um espírito, ele era um africano, assim, quando ele chegava perto de mim, a minha cabeça não chegava a bater no ombro dele, né? Então ele se materializava, era um africano assim com 2 metros e qualquer coisa de altura, né? Vocês vão ver mais adiante uma foto dele. Ele foi lá na secretaria do centro e trouxe uma almofada de carimbo e uma folha de sulfite. Aí ele pôs no chão e pisou com o seu pezinho 44, igual aquele nadador americano que bateu 8 recordes, medalha de ouro, né? Porque ele tem um pé 48. Quer dizer, então ele já tem pé de pato já de nascença, né? Por isso que ele nada tão rápido. Aí ele botou o seu pezinho delicado, né, na folha de sulfite e me deu de presente. E falou em africano que era um presente, eu não entendi, né? Mas ele falou. E o mentor espiritual ao meu lado disse que ele estava me dando um presente. E eu fiz uma foto que está o nome dele, olha só, Urubá. Então, meus amigos, ali naquela sala, ninguém calçava 45, 46 com esse pezinho aqui. Então, são essas sutilezas que o bom observador conclui pela veracidade dos fenômenos. Primeiro, que nós éramos um grupo de amigos, como somos aqui. Vamos organizar aqui um trabalho desse. Alguém aqui suspeitaria de alguém? O que nós estamos ganhando com isso? Senão o nosso trabalho, que o fazemos por ideal. Tá? Então, aí está o pezinho do Urubá, né? Seu gracioso pé. Aqui para dar sequência, essa não é uma experimentação nossa, é de outro experimentador. Então, os amigos veem que o médium está com as mãos e os pés amarrados de corda. No nosso grupo, nós fizemos uma cabine e nós chumbamos na parede uma argola de aço, usávamos uma algema. Vocês conhecem agora por isso não pode mais usar isso. Não sei como é que a gente vai viver com isso, né? Não pode mais usar algema, né? Então a gente punha no médio a algema, passava uma corrente, passava naquela argola e punha um cadeado. Eu fazia isso, né? Eu punha a chave do bolso. Quantas vezes apagava a luz, aí alguém batia na minha mão assim, punha na minha mão a corrente, o cadeado. Como? E a algema, como? Então você vê o domínio que os espíritos têm sobre a matéria, né? Então vejam essa mesa flutuando no ar. E a fotografia pegou aqui a imagem do espírito comunicante, né? Aqui nós temos uma outra experiência também, um médium com os pés e as mãos amarrados, uma mesa bem fornida de madeira, um dicionário, um peso de papéis, aqui flutuando no ar. Meus amigos, tudo que vocês já ouviram falar de efeitos físicos, nós reproduzimos na nossa reunião. Tudo. Materializações, deslocamento de objetos, voz direta, transporte de objetos. Assim, de repente, eles sempre faziam isso, né? Eles tinham uma mania de bater na sua mão, aí você virava a mão assim. Aí ele punha um objeto na sua mão, que você com certeza sabia que estava na sua casa. Às vezes uma joia, um brinco, um anel, estava na sua casa. Você sabia que estava na sua casa. Ele dava uma demonstração de domínio sobre a matéria. Aqui tem um outro fenômeno interessante de domínio sobre a matéria. Vejam que o médium, na foto anterior, disse que ele estava de paletó e gravata. Vocês veem o espírito só tirando o paletó do médium sem desamarrá-lo pela cabeça, o que é impossível, né? Então nós tínhamos noites em que os espíritos faziam muitas brincadeiras, vamos dizer assim, muitos gracejos, contavam histórias, né?
declamavam lindos poemas em voz direta, né? Então, como é possível uma pessoa, pode ver que ele está amarrado e as pessoas seguram a mão do médium, né? Como é possível tirar o paletó do médium pela cabeça, estando ele amarrado? Aí está o médium, as mãos estão seguras, os braços dele estão amarrados, e o paletó no colo do médium. Então, nós tínhamos esse tipo de trabalho, mas não éramos nós, os médios da casa, que dizíamos o que devia ser feito. Era nós, para facilitar o entendimento dos amigos. Nós tínhamos uma sala, um retângulo, e nós colocávamos cadeiras assim em volta. Num canto foi feito em alvenaria uma cabine. Essa cabine, nós colocamos uma poltrona de madeira, não era estofada, madeira, mas tipo uma poltrona, lá dentro, e foi fechada a alvenaria. Então aquela poltrona não saía mais da cabine. Então, nós amarrávamos o médium mais para que ele não caísse, né? Aquele cadeirão tinha uns furos, passava-se uma corda para o médium ficar imobilizado. Aí punha-se uma algema e amarrava na corrente. O que saía da cabine era espírito, que era impossível o médium sair. Só que muitas vezes os espíritos, para demonstrar a autonomia dele sobre os fenômenos, ele me trazia a corrente, ou dava algema para um, né? Corrente para outro, o cadeado para outro, para demonstrar o poder dele sobre a matéria. Aí uma corneta, olha, é uma corneta robusta, impossível o médium movimentar essa corneta com a boca. Vejam que ele tem as mãos, os pés amarrados. Então, na nossa reunião, nós tínhamos reuniões em que os espíritos faziam esses fenômenos, mas a maioria das reuniões eram tratamentos. O principal espírito, ele foi que fazia os tratamentos, Dr. Kempler. Ele foi médico na Alemanha nazista, e ele foi vitimado por uma bomba, faleceu, desencarnou, veio participar do movimento espírita brasileiro, e era ele que fazia as cirurgias. Então nós recebíamos, quando eu vejo aqui essa multidão de pessoas que vem aqui à casa em busca de tratamento, nosso grupo era assim também. Nós escondíamos aquilo ao máximo, mas o boca a boca é uma coisa terrível, né? Então, cada pessoa que nos procurava, e eu que era o dirigente da reunião, era o principal procurado pelas pessoas com problemas, às vezes muito graves, né? Então, eu tomava nota dos dados, e quando o Dr. Kempler se materializava, eu levava um dossiê para ele, né? Então tinha um caso, sabe? Veja, isso que é importante frisar. Casos. Está um exemplo, um amigo nosso chamado Gilvan. O caso do Gilvan era terminal. O problema do Gilvan era alarmante, porque ele estava sob o diagnóstico errado. Ele estava sendo levado a um tratamento que não o levaria a nada. E ele estava cada vez pior. E o Espírito me disse assim: pode trazer o seu amigo que ele vai ficar curado. Puxa vida, olha, uma pessoa que está gravemente enferma, ouvi uma resposta dela, a esposa, que era a pessoa com quem eu tratava o assunto. Eu disse: olha, o Dr. Kempler disse que pode trazer, ele vai ser curado. Olha, ela chorou 3 dias e 3 noites nessa resposta. E realmente foi operado e ficou curado, né? Então, aqui tem dizem que, para o bom entendedor, um pingo é um discurso. Acho um pouco de exagero isso, mas já escutei dizendo isso aí, que um pingo é um discurso, né? Aí alguém diz: ô João Moura, mas uma mão torta, essa mão se materializou, foi nesse vaso,
pegou uma flor, esticou o braço até lá no meio do público e entregou a flor a uma senhora. É uma coisa torta, assim não vale. Mas é justamente esse torto que prova o fenômeno mediúnico. Porque se fosse uma mão perfeita, podia ser a mão de uma pessoa. Mas a mão de uma pessoa, pelo menos pessoas que eu conheço, né, não estica o braço assim, 4 metros para entregar uma flor. Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem? O braço estica 4 metros. Só em desenho animado, né? Eu sou fã do Bob Esponja, meu herói. Aí está um dos médios da nossa reunião. Chamava-se, como diz o Cantinho, né? Valdemar. Então vocês vejam o ectoplasma jorrando da boca do médium. Nós já comentamos isso aqui a exaustão. O que é esse ectoplasma? Meus amigos, nós temos um corpo mental, nós temos um perispírito, temos um corpo material. O nosso perispírito é matéria do mundo espiritual. Ele não conseguiria movimentar o corpo de carne sozinho. Ele precisa de um material que os espíritos chamam de ectoplasma. Alguns estudiosos dizem que é um fluido que fica entre a membrana e o núcleo da célula. São estudiosos que dizem isso. Eu prefiro dizer que o ectoplasma é assim como um sanduíche, que você tem o pão e a mortadela, né? Presunto é melhor, né? Presunto. Aí o ectoplasma, ele é um elemento mais materializado, mas sensível à ação do perispírito. E é através dele que o perispírito movimenta o corpo físico. Muito bem. Não vou seguir as explicações como os meus amigos aí gostariam, porque eu sairia do assunto. Não adianta explicar isso agora. O ectoplasma, então, é o elemento de contato entre o corpo perispiritual e o corpo material. E aqui está ele sendo externado por uma técnica que escapa ao nosso entendimento. Nós precisaríamos conhecer certas ciências. Nós temos aqui ao lado espíritos que conhecem, são sábios no assunto. Mas nos falta a nós que falamos, e aos amigos que ouvem, conhecimentos científicos para entender o uso desse material. Mas eles, através principalmente da boca, dos ouvidos, das narinas, eles esperam. Eu peguei isso, parece assim uma espuma de sabão mais consistente. É um meio termo entre espuma de borracha e espuma de sabão. Meio termo. Assim parece uma gelatina. E é uma coisa material. Agora, altamente sensível às ações mentais. Como os espíritos que dirigem o trabalho têm um poder magnético mental muito mais poderoso, o poder deles se sobrepõe aos nossos. Mas nós nos reservamos o direito de atrapalhar o trabalho deles, tá? Infelizmente. Aqui está um outro médium, o chamado jorro ectoplasmático. É esse material aqui que os espíritos usam. Por exemplo, eles fazem uma luva e escrevem. Às vezes você não vê, às vezes eles apagavam. Nós tínhamos na sala uma lâmpada de 15 watts vermelha e um reostato lá dentro da cabine. E aí eles regulavam a intensidade da luz. Mas as nossas pupilas se dilatam. E na escuridão, com 15 watts, ficavam, depois de alguns minutos, como está aqui. A nossa visão se ajusta com a escuridão. Tá? Então nós víamos tudo. E eles, os espíritos, às vezes materializavam só as mãos, se eles queriam, por exemplo, cumprimentar uma pessoa. Às vezes, eles, por exemplo, eu vi um espírito, ele saiu da cabine como um bojo de luz. Parece uma luz polarizada. Né? Aí um amigo nosso
olha, eu vou tocar nesse bojo, eu espero que não me aconteça nada, morrendo de medo. Aí ele apalpou aquele bojo, era um rosto humano. Aos nossos olhos, era uma luz polarizada, ao tato, era um rosto humano. Então os espíritos faziam, meu Pai do céu, tanta coisa com esse ectoplasma. Aqui nós vemos essa senhora, você vê que ela está num transe mediúnico, os espíritos retiraram o ectoplasma e estão movimentando no ar essas cornetas. Nós tivemos, meus amigos, nas nossas reuniões, assim, uma quantidade enorme, gigantesca, uma série assim. É como aqui na casa, que se atende 400 pessoas numa noite. Nós atendíamos assim, e fizemos isso durante muitos anos. Nós recebemos pessoas com problemas de saúde, problemas terríveis, pessoas desenganadas. Não era mais possível curar aquelas pessoas. E os espíritos eram muito assim contundentes. Traga, ele vai ser curado. Não pode, essa pessoa não pode ser tratada pelos caminhos espirituais. Por quê, meu irmão? Uma prova. Essa pessoa pediu essa prova antes de reencarnar. Vejam aqui, ó. Aqui está esse cavalheiro, né? Ele está pensando assim, puxa, será que existe espírito mesmo? Isso é comuníssimo, inclusive no meio espírita. Meus amigos, isto aqui é uma fotografia. Então, o cavalheiro está aqui, pensando na vida, e o ambiente estava referto de ectoplasma. Então, você vê esses espíritos semi-materializados. Eles, às vezes, o mais comum é materializar mãos, rostos, objetos. Agora, o Dr. Campbell, não, ele se materializava da cabeça aos pés. Ele ficava 2 horas no nosso meio, tratando as pessoas doentes. Tínhamos uma maca, então o paciente era deitado naquela maca, ele abria, às vezes, a camisa da pessoa, né? Então, o ser humano, qualquer um está aqui. Nós tínhamos do nosso grupo, Dr. Jatobá, era médico. Dr. Jatobá levou o estetoscópio a ouvir, ao escutar os espíritos materializados. Ele disse, puxa, ele tem pulmão, ele tem coração, ele respira como nós respiramos. Mas é claro, meus amigos, os espíritos têm pulmões, têm coração. Se o espírito não tivesse coração, nós homens não teríamos. Porque, na verdade, nosso corpo de matéria, ele é a materialização do que está no corpo espiritual, que é o molde. Então está aí o cavalheiro cercado de espírito, que a fotografia captou aí os amigos dele, né? Bom, deixa eu tentar um concerto lá. Muito bem. Veja o caso aqui. Nós tivemos um debate na televisão com um insigne sacerdote que nem que me corte o pescoço, eu digo não, mas que durante uma época arregaçou mangas para dizer que os espíritas são todos uns bandidos, salafrários, hipócritas, falsários. Será possível que uma coletividade de milhões e milhões de pessoas no mundo são todos assim? E ele disse uma coisa: nunca se fotografou o espírito materializado e o médium, porque o espírito materializado é sempre o médium que troca de roupa. Mas engraçado. Reverendo, o senhor está convidado a ir à nossa reunião sobre os espíritos materializados. Qual foi a resposta? Materialização não existe. Então lá nada tem a ver, portanto não iria. Uma resposta muito científica, né? Alta ciência. É aquele que se recusa, se diz douto num assunto que se recusa a pesquisar. É convidado para ver, pegar os espíritos, como nós pegávamos.
Meus amigos, os espíritos materializados ficam como nós estamos aqui. São seres humanos, de ambos os sexos. Então vejam aqui, olha, esta senhora é um tipo norte, uma senhora branca, alourada, olhos claros. O espírito materializado é assim, cabelo crespo, moreno, ela mulher, ele homem. Nunca essa senhora vai ficar com essa cara. E aí estão os dois juntos. Então nós tivemos assim o esforço de fazer esse tipo de fotografia. Aqui está outro caso, veja, uma senhora e o espírito materializado, um homem. Olha um bigodudo dessa senhora, nunca vai ter um bigode. Eu acho que não, né? Depilação tem limite, não é isso? Por que as mulheres fazem depilação? As mulheres gostam de sofrer, né? É isso. Eu duvido que um homem fizesse depilação. Aqui está outra experiência, uma senhora nórdica e o espírito materializado. Isso aqui foi na reunião do Chico Xavier em Uberaba que nós tiramos essa foto. E aqui você vê o André Luiz, aqui o Dr. Bezerra Menezes e outros espíritos conhecidos. Aqui está o povão, como se nós tirássemos aqui uma foto, possivelmente iria acontecer isso. Pretendo não fazer isso. Aqui foi uma outra foto. E outra coisa, você vê que a lei da gravidade influencia, mas não decisivamente, a posição dos espíritos. Os homens são todos assim, em pé, certinhos, os espíritos não. Isso aqui era a nossa reunião. Aqui está o Dr. Kempler, né? E vejo aqui algumas coisas interessantes para o bom observador. Olha a sombra do espírito na roupa desse cavaleiro. Olha aqui a sombra da cabeça dessa pessoa na roupa do espírito. Então ele é um ser humano. Ficava entre nós por 2 horas, conversando, trabalhando. Ele era médico. A missão dele era a cura das pessoas que lá iam. E se eu fosse contar curas assim, espetaculares que ele fez, nós estaríamos numa reunião de muitas horas e não há tempo hábil para isso. Aqui está o espírito materializado, aqui aparece o olho dele, né? Novamente, ó, a sombra dessa cabeça na roupa dele, e olha assim, o espanto dessa senhora. Mas realmente, uma alma do outro mundo com a mão assim na sua cabeça é para ficar muito espantada. Né? Ela disse que ficou assim, ai meu Deus do céu. E aí está o Urubá. Era assim que ele se materializava, né? Ele era responsável pela nossa segurança. Aqui na casa acontece uma coisa parecida com essa. A casa tem uma segurança espiritual. Os espíritos são simplesmente segurança. Recebem as ordens, os mentores da casa e aplicam no entorno do prédio, né? E aí está o Urubá, né? Prontinho para sair na vai-vai. É isso? Aí uma índiazinha que se materializou. Essa reunião foi uma experiência muito engraçada. Nós fomos fazer uma reunião numa cidade do interior e quando chegamos lá, nós fomos procurados pelo delegado. Disse: olha, eu tenho que dizer a vocês que não pode fazer essa reunião. Por que, delegado? A Constituição brasileira garante a liberdade de culto. Nós não estamos ferindo as leis. E o que não é proibido é permitido. Ficou tudo embaraçado e tal. Aí depois nós descobrimos que o padre da cidade havia mexido os pauzinhos para... Ele soube que nós faríamos a reunião, mexeu os pauzinhos para atrapalhar. Então, está aqui, ele disse: tá bom, eu autorizo desde que o médico da cidade participe da reunião. Perfeitamente. Todos os seus espíritos autorizavam, nós fazíamos. Esse cavaleiro era o médico da cidade. Veja aqui o espírito materializado, assim, plenamente. Aí está. Ela foi uma princesa oriental. Então tinha alguns costumes muçulmanos, né? Você vê aqui,
os nossos hábitos terrestres invadem a nossa vida espiritual. Depois a gente limpa, né? Mas no começo é assim. Gracinha, né? Aqui está o delegado, o médico e o prefeito da cidade. E o Espírito conversando com eles. Ele sabe, não pode. Aquela fumaça, sai uma fumaça e vira uma pessoa humana, não pode. Isso não entendia. Não entendia. Realmente é algo assim de nos trazer uma grande felicidade esse sonho. Você vê o Espírito aí no meio das pessoas, tá? Uma abundância de ectoplasma. Tá? Eu gosto muito dessa foto. E vejam só, aqui está o médium. E aqui está o Espírito materializado. É uma moça magrinha, longos cabelos negros. Ele é um velho, gordo, careca, barrigudo. Como é que pode? Não tem como esse cavalheiro, não tem pitangui que faça ele ficar igual essa moça aqui. Mas nunca. Aí está o Espírito ao piano, conversando, o Espírito materializado, conversando com as pessoas. Meus amigos, a vida espiritual não é nada, aquela coisa fantasmagórica que se pinta da vida espiritual. É um grande equívoco. A vida espiritual é como a nossa vida terrestre, com alguns complementos. Essa foto é extraordinária. Essa é a mãe desencarnada e a filha abraçando a filha. Né? O Espírito cobriu o rosto porque o flash fotográfico deforma o ectoplasma. Então ela cobriu o rosto para não aparecer o rosto deformado. Olha aqui, que rosto delicado, tá? Sabe o que é isso? Valores morais. Você quer ser bonito no mundo espiritual? Cultue valores nobres e a beleza virá. Não tem Elizabeth Arden que substitua os valores morais. Esse cavaleiro aqui é um amigo nosso, que é o Peixotinho, já falecido. Né? Olha só essa materialização. Meus amigos, olha, foram noites assim, a gente chorar de emoção. Aqui está o médium dormindo, o espírito materializado. Pena que a foto não foi colorida, né? As experiências mais marcantes que tivemos nas nossas reuniões eram as materializações de entes queridos dos presentes. Meus amigos, não preciso gastar muito meu latim com isso, né? Você ter um pai, uma mãe, um irmão, um filho já desencarnado, ele se materializar e vir lhe abraçar, lhe cumprimentar. Meus amigos, olha, mas chora todo mundo. Chora. Você não consegue conter a emoção. Eu vi pessoas, uma amiga nossa, dona Sônia, que abraçou o pai, falecido há 4 anos. Então ele veio e abraçou minha filha, eu não morri, minha filha. Estou mais vivo do que você. Ela ficou afônica.